Então, se você está procurando ser aprovado, se você está procurando melhorar e quer ter resolução de questões para treinar, para resolver ou testar seus conhecimentos, acompanhe essa playlist, deixa um joinha se não for pedir muito para você e deixa um comentário se tiver alguma dúvida sobre as questões, sobre as respostas, tá bom? Vem comigo, vamos lá, vamos fazer aqui. Então vamos começar com essa, tá? Só um minutinho para eu arrumar aqui. Deixa eu ver se está filmando. Tudo certo. A dengue é uma doença única, dinâmica e sistêmica. Isso significa que a doença pode evoluir para a remissão dos sintomas ou pode agravar-se, exigindo constante reavaliação e observação. Assinale a opção incorreta, tá? Então, como está explicado lá no meu curso, o que vocês têm que fazer quando vocês veem uma questão dessa? Significa que a doença pode evoluir para a remissão. Você sabe o que é remissão? Você deveria saber, mas se você não souber, a remissão é sumir os sintomas, de maneira resumida, tá? A doença pode evoluir para remissão ou se agravar, ou seja, os sintomas podem sumir ou os sintomas podem se agravar, certo? Exigindo constante reavaliação e observação do paciente, tá bom? Assinale a opção incorreta. Quando você vê uma questão dessa, você já pega e grifa essas palavras que são mais importantes, tá? Ele está querendo saber qual que é a opção incorreta sobre a dengue. E é tranquilo de matar uma questão dessa. Eu vou explicar todas as alternativas, mas veja, na alternativa A infecção pela bactéria da dengue pode ser assintomática ou sintomática. Você mata essa questão aqui, porque a dengue não é uma bactéria. A dengue é causada por um vírus. E esse vírus tem 4 sorotipos. Está explicado lá nos PDFs que vocês devem ter, no material gratuito ou nas aulas do curso. Então, mas só para revisar um pouquinho. A dengue é uma doença viral causada por um mosquito, né, artrópode. E essa doença ela tem 4 sorotipos. Esses sorotipos podem causar sintomas diferentes e podem agravar a dengue, tá? Então veja na letra B. Esse agravo pode ocorrer em 3 fases clínicas: febril, crítica e de recuperação. Sim, tá certo. A hemorragia é considerada a manifestação clínica que indica a gravidade do caso. Sim, a hemorragia é um sinal clínico que acontece na dengue, principalmente na dengue hemorrágica. E, assim, hemorragia nunca é algo que é simples de ser resolvido. Assim, pode ser resolvido facilmente, porém, a hemorragia sempre deve ser considerada algo mais grave, tá? É algo que está acontecendo internamente da pessoa, e pode estar acontecendo há muito tempo, você não sabe, e só vê os sintomas quando já é algo crítico, tá? Então vamos para a letra D. A classificação de risco é de vital importância para que seja oferecido o tratamento prioritário adequado nos casos de dengue. Também está correta. A classificação de risco em vários tipos de doenças ou acidentes é extremamente essencial. Porque imagina, pode ter 2 pessoas com dengue, tá? Uma chega lá e está assintomática, ou seja, ela não tem sintoma nenhum. Vamos supor, ela está com uma febre, tá? E a outra chega lá e está com uma hemorragia. Ambas estão com dengue, porém a que está com hemorragia e outros sintomas, a classificação de risco dela vai ser muito maior. Ela tem muito mais chances de ter complicações, certo? Ela tem muito mais chances de ir a óbito ou de ter, como eu falei, as complicações, efeitos colaterais e assim, o tratamento dela precisa ser muito mais rápido, a internação dela precisa ser muito mais rápida e efetiva do que a pessoa que está simplesmente com uma febre apenas, entendeu? Então a classificação de risco é extremamente importante para que seja oferecido um tratamento prioritário para as pessoas, tá? Letra I. A maior parte dos casos graves ocorre pelo extravasamento plasmático. Sim, é a diferença do plasma, né, do extravasamento plasmático, que pode causar hemorragias e que também
pode levar, no caso da dengue hemorrágica, a ter os anticorpos, né? Eles podem atravessar as barreiras ali e causar a piora, causar a fase mais aguda da dengue de forma mais rápida. Porque quando a pessoa tem a dengue hemorrágica, ela tem primeiro o sorotipo, por exemplo, ela pode ter se infectado com sorotipo 1 e depois ela se infectou com sorotipo 3. Os anticorpos do sorotipo 1, eles vão agir, né, quando identificarem o vírus da dengue, achando que foi o sorotipo 1 que infectou ela de novo, mas na verdade foi outro. E aí acontece o extravasamento plasmático, acontece as hemorragias, tá? Isso está explicado lá nos slides com tudo certinho, com imagens, mapas mentais, então fica mais fácil de vocês saberem, tá? Mas voltando à questão 23, é muito fácil, letra A, tá bom? Isso aqui, para quem sabe que a dengue é uma doença viral, assim, não tem dificuldade nenhuma. A partir do momento que a pessoa leu, bateu o olho, ela já vai marcar essa, porque essa é incorreta, tá? Vamos para a questão 24. Os acidentes ofídicos apresentam grande relevância epidemiológica, visto que são responsáveis por expressiva quantidade de envenenamentos no país. Sobre esse tipo de acidentes, é incorreto afirmar que. Então, vamos lá, você vai marcar que é incorreto na sua prova, para você não esquecer, tá? Para você não confundir. Vai marcar acidentes ofídicos. E quais são os acidentes que mais causam envenenamentos no país? Vocês lembram? Está explicado lá nos slides. Os acidentes ofídicos, 90% aqui no Brasil, são causados pelo gênero Botrops. Tá? 90% Botrops. Então, vamos lá, letra A. Os acidentes provocados pelos ofídeos do gênero Botrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus são os que apresentam consequências mais graves no Brasil. Sim, correto. Assim como alguns da família Colubridae. Correto. Quando você se depara com uma pergunta assim, uma questão dessa, é muito bom para você treinar sua memória ativa, tentar lembrar quais são o Botrops e o que eles causam, quais são da Crotalus, da Lachesis e do Micrurus. E da família Colubridae também. O que eles causam, quais são. Vai tentando ativar a sua memória passada para ver o seu nível de conhecimento e aonde estiver faltando lacunas nesse conhecimento, você vai pegar essas lacunas, vai fazer questões, você mesmo cria suas questões, se perguntando o porquê que você lembrou de tal gênero e esqueceu do outro gênero, tá? Tá? Então, quando vocês verem uma questão dessa, é muito importante que vocês façam isso, tá? Para treinar a sua memória. E aonde vocês verem que está faltando lacunas no seu conhecimento, você tenta preencher ele depois e ir revisando, tá? Revisa da maneira que eu expliquei nos cursos e no PDF, tá bom? Eu tenho certeza que depois disso você nunca mais vai esquecer e vai ser fácil de você matar umas questões assim, tá? Deixa eu só voltar aqui, pronto. Por exemplo, a Botrops. Quando você vê Botrops, você tem que lembrar imediatamente qual cobra faz parte desse gênero e qual a quantia de antídotos de soro que você vai usar para essa cobra. Opa! Desculpa, é que entrou aqui no projetor. Aí. Qual a quantia de antídoto que seria usado, certo? Você tem que lembrar também quais são os venenos que ela tem. Se você lembrar desses 3 itens, pelo menos, claro, não precisa ser totalmente completo, mas se você lembrar uma parte deles, já é um grande avanço para você, principalmente nas outras questões e nas próximas provas que você for fazer, tá bom? Então, a Botrops, por exemplo, eu lembraria da jararaca, Crotalus, a cascavel, bem clássica, né? Lachesis, a surucucu, Micrurus, eu lembraria da coral, e colubrídeo, uma cobra de cipó, né? Aquelas cobrinhas verdes. Algumas têm veneno, mas a maioria não tem importância
para a saúde pública, assim, de acidentes graves, tá? Por isso que aqui está escrito alguns, então é uma questão correta, certo? Letra B. Identificar o animal causador do acidente é uma medida de grande importância para a condução dos procedimentos pós-acidente, bem como para o reconhecimento das espécies de importância médica em âmbito regional. Sim, está totalmente certa essa questão, essa alternativa. Identificar imediatamente o animal causador do acidente é uma medida de grande importância. Tá vendo como o que eu falei na questão anterior faz sentido para essa alternativa? Porque você identificando qual animal foi, você vai saber o que o veneno dele causa na pessoa que foi picada, se é um animal, né, uma cobra de importância para a saúde pública ou se não é, e quanto tempo mais ou menos essa pessoa tem desde o momento que foi picada até o hospital, até começar a ter os sinais clínicos, né? E o que pode acontecer com ela, tá? Por exemplo, alguma picada pode causar insuficiência respiratória, por exemplo. Então você não leva ela para um lugar mais simples, né? Você já tenta levar ela para o hospital regional, por exemplo, certo? Você já comunica, você já avisa, e as ações que são tomadas são mais rápidas. Ou talvez a ambulância que esteja vindo, eles possam trazer o soro adequado para essa espécie. E tudo isso facilita na hora de fazer os procedimentos, tá? Pós-acidente. Então, questão totalmente correta. Letra C. O diagnóstico clínico que orienta a conduta nos casos de acidentes, quando bem realizado, dispensa a necessidade de identificação do animal causador por um técnico treinado. Não, essa aqui está errada. Porque o diagnóstico clínico que orienta a conduta nos casos de acidentes... Porque, vamos ver, muitas vezes existem cobras que são parecidas. Então, se você confiar simplesmente assim no diagnóstico clínico, pode ser que você esteja fazendo um protocolo pós-acidente de uma maneira errada. E se você fizer errado, isso vai ter consequências para a pessoa, vai ter efeitos colaterais, pode ser que você não neutralize o veneno e pode ser que leve a pessoa ao óbito ou deixe ela com sequelas, né? Então, essa aqui, ao meu ver, está errada. Vamos ver as outras primeiro, tá bom? Eu já vou marcar que é essa, mas vamos ver. Solução de formalina a 10% ou o álcool podem ser utilizados para a conservação dos animais mortos, sim. Desde que imersos e acondicionados em frascos rotulados com os dados do acidente, incluindo a procedência. Sim, legal. Vocês vão ver muito que animais mortos, assim, peçonhentos, de importância para a saúde pública, às vezes, vamos supor, um carrapato, larvas, tudo, foi coletado, vai ser acondicionado em frasco rotulado, tá? Normalmente com data, bairro, nome da pessoa, o que está ali dentro, ou seja, dados do acidente, dados da procedência, tanto para vetores quanto para animais que foram coletados, tá? Então essa está certa. E sim, o formol ou o álcool, eles podem ser utilizados para a conservação desses animais mortos, sim. Isso aqui também está relacionado com a importância médica em âmbito regional, tá? Das espécies. Porque você pode residir numa região que tem muito acidente com botrópis, por exemplo, tá? Aí você chega lá no local para ser atendido e fala que foi uma cascavel. As pessoas vão falar, opa, uma cascavel nesse habitat, nesse local? Está incomum isso, você tem certeza que foi uma cascavel? Vamos ver qual cobra que foi, você tem foto, você tem a espécie aí, você conseguiu identificar ela, tá? Eu sei que no momento do acidente é difícil, mas às vezes tem alguém que estava com você e conseguiu ver melhor, então essa questão aqui está certa também, a D, né? Essa alternativa D está certa, e ela se relaciona com a B sobre as espécies de importância médica em âmbito regional, tá bom? Letra E. Identificar o animal causador do acidente é um procedimento importante, sim,
pois possibilita a dispensa imediata dos pacientes picados por serpentes não peçonhentas. Sim, tá certo, mas de qualquer maneira, o paciente que for picado por uma serpente não peçonhenta, ele também tem direito ao atendimento, principalmente de antibióticos, tá bom? Porque as cobras também podem ter muitas bactérias, né, na boca, e na hora da mordida pode acabar transferindo isso para o paciente e causar complicações depois. Mas essa questão tá certa, sim. Por exemplo, se você foi picado por uma, vamos ver, uma cobra d'água, por exemplo. Ela não tem um veneno importante para a saúde pública, ou uma colubridae também. A maioria não tem um veneno de grande importância, então você pode ser liberado, né? Diferentemente de uma cascavel, uma surucucu ou uma jararaca, que vão ter efeitos assim, muito fortes em você, né? A coral também, tá? Então, todas estão certas, menos a letra C. Deixa eu ver se consigo apagar aqui, só um minutinho. Tá? Então aqui letra C e aqui a 23 ficou letra A. Certo? Bom, eu espero que essas questões tenham ajudado vocês. Deixa eu só voltar aqui. Opa. Eu espero que tenha ajudado vocês, tenha esclarecido um pouco. Se você gostou, deixa um joinha ou um comentário aqui embaixo. Também veja a playlist, que na playlist tem acho que mais de 30 provas resolvidas. E está bem interessante. Eu sei que é um pouco demorado, porque eu estou explicando alternativa por alternativa, então acaba se prolongando um pouco esses vídeos, certo? Mas eu espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. Se você está estudando para concurso público de agente de endemias, acompanhe essa playlist, não perca as atualizações do vídeo. E se você quiser também, tem um material lá disponível, é só você entrar no link que está abaixo aqui na descrição. E se você tem mais interesse em materiais assim, acompanhe essa playlist que tem aqui no meu canal, concursos para agente de endemias, resolução de questões, tá? Tá bem interessante, tem muita prova, tem muito conteúdo, vai ajudar bastante vocês, mas não são todos que estão completos, tá? Eu deixei o completo para as pessoas que estão no curso, porque, é claro, facilita mais para eles, está tudo resumido, certo? Tem os mapas mentais também, tem as aulas, está tudo explicadinho, de uma maneira que vocês não vão esquecer, tá? Então, para quem comprou o curso, isso aqui vai servir só de revisão para vocês. Vocês não precisam anotar nada, tá tudo lá para vocês. Vocês só vão ver esse vídeo, vocês vão acompanhar comigo, lendo as questões, e já vão saber qual que está certo e qual que está errado. Vai ser muito fácil para vocês, tá bom? Agora, se você está vendo pelo YouTube só uma resolução de questões que você estava aí procurando ou alguém te mandou, acompanhe o canal, tem bastante coisa, dá para vocês aprenderem também. E eu espero que ajude vocês nessa jornada e que vocês possam ser aprovados, passar a trabalhar aí tranquilinho, fazer o seu serviço da melhor forma possível, tá bom? E ajudar também as pessoas aí da sua cidade, né? Então, basicamente era isso. Até a próxima, acompanhe aqui o canal, que tem muita coisa legal que eu estou colocando, tá bom? Por hoje é só, até a próxima. Tchau, tchau. E finaliza, pô.